Fala, nação palmeirense, seja muito bem-vindo. Fala, torcida. Hoje eu trago um pacotão de notícias, informações que estão movimentando aí a academia. Então, seja muito bem-vindo ao canal. A academia de futebol estão aí dando o que falar, assuntos relacionados à base, ídolos do Palmeiras, né? Dentro e fora do Brasil. Tem joia da base ganhando espaço na equipe do Abel Ferreira. Gustavo Gomes vivendo aí dias de protagonismo após uma classificação histórica, declaração emocionante para a torcida, uma aprovação que repercutiu no exterior. Maurício viralizando na internet depois do duelo contra a Alemanha, né? Digamos que de passagem uma eliminação que o mundo não esperava, que ainda não entendeu, né? O mundo ainda não entendeu o que aconteceu com aquela poderosa Alemanha, uma Alemanha avassaladora do forte futebol europeu, e acabou sendo eliminada por um time sul-americano que quase não se classifica, quase não conseguiu se classificar para essa fase, a fase do mata-mata, e que agora já se classificou para a fase seguinte. E ainda vou trazer todos os detalhes do treinamento técnico do Verdão e também explicar tudo, analisar cada assunto e mostrar o que pode acontecer nos próximos dias. Antes de começar, então já peço sua inscrição aqui no canal, então inscreva-se, deixa o like, comente sua opinião, deixe sua opinião aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com outros palmeirenses que gostam de estar atualizado com as notícias do Verdão. Vamos começar pela grande novidade da Academia de Futebol, notícia boa, informações. Também todas as notícias que estou trazendo hoje são boas, né? Mais uma joia da base foi integrada aos treinamentos do elenco principal, o que a gente já poderia esperar acontecer. Ainda não tinha acontecido, já está acontecendo. O jovem Eduardo Conceição participou das atividades acompanhadas por Abel Ferreira com parte do grupo de apoio aos profissionais. A presença do garoto reforça aí uma filosofia que já virou marca registrada no Palmeiras: revelar talentos sem acelerar etapas, ou seja, sem pular as etapas. Na minha opinião, minha humilde opinião, esse é um dos maiores diferenciais do Palmeiras em relação aos concorrentes, né, outros times brasileiros, o que acontece com outras bases de outros times aqui do Brasil. Enquanto muitos clubes recorrem ao mercado para qualquer necessidade, o Verdão continua investindo na formação de atletas dentro de casa. O Abel Ferreira nunca escolheu nunca escondeu que gosta de acompanhar de perto os destaques da categoria de base, ou seja, ele está sempre ali acompanhando o que acontece na base, principalmente durante períodos de intertemporada. Ele fica só observando, ou seja, fazendo o papel de olheiro ali, para ver se tem alguma estrela que realmente ele reconheça para levar para a equipe principal, quando existe mais tempo para avaliação individuais, né? Então, ele fica nessa observação. Isso não significa que Eduardo Conceição será promovido imediatamente ao elenco profissional. O mais provável é que ele continue alternando entre a base e o treinamento com os profissionais, ganhando experiência e entendendo cada vez mais a intensidade exigida por Abel e, claro, por uma equipe profissional que tem jogadores de várias idades, não só garotos da faixa etária de idade dele. Então ele precisa entender isso, e isso não significa que ele já vai começar a entrar em jogos imediatamente. Esse processo já deu muito certo com vários jogadores nos últimos anos, começando a treinar, vai treinando para poder pegar ritmo, conhecer o elenco, a forma de trabalho. Claro que a torcida já esperava isso acontecer, só que não sabia quando e em que momento essa acessão ao time principal começaria a se concretizar.
Outro assunto que repercutiu bastante envolve o xerife da defesa palmeirense, o Gustavo Gomes, capitão da academia, foi um dos grandes personagens da histórica classificação do Paraguai diante da fenomenal Alemanha na Copa do Mundo. Ou seja, o Paraguai eliminou uma das principais seleções que, digamos que seria uma das nominadas para levar a taça, né? Uma das favoritas à taça esse ano, né? Nessa edição. Além da excelente atuação da defesa, Gomes converteu aí sua cobrança na disputa por pênaltis. Então ele bateu o pênalti, converteu sua cobrança e ajudando, claro, a sua seleção a conquistar uma vaga muito comemorada nas oitavas. Né? Você pode até falar, cara, mas você disse que não ia falar de seleção de Copa do Mundo. Não, eu não estou falando de Copa do Mundo, eu estou falando exatamente apenas do Paraguai por causa do Gustavo Gomes, jogador do Palmeiras. Envolve aí a galera. Mencionou muito o nome do Gustavo Gomes, foi mencionado muito pela imprensa brasileira, pela torcida, por causa do Palmeiras. A atuação ganhou enorme repercussão internacional e foi bastante elogiado pela imprensa esportiva. Eu não poderia deixar aqui e passar essa notícia em branco, né, essa informação em branco. Eu estava torcendo para que o Gomes fizesse um gol de cabeça, como aqueles que ele sempre faz no Palmeiras. Ele sempre decide, às vezes, decide para o Palmeiras. E eu estava torcendo para que ele conseguisse fazer esse gol, ou até mesmo o Maurício, né? Numa cobrança de escanteio, ou uma bola cruzada na área, aquela cabeçada que sempre o Gustavo Gomes faz e dá e geralmente ele converte. Muitos torcedores passaram a chamar esse momento de uma espécie de vingança, né? Esse momento do Gomes é uma vingança esportiva, evidentemente. Claro, não se trata de qualquer sentimento negativo, mas da resposta dentro de campo de um jogador que sempre foi muito respeitado e que, mais uma vez, mostrou personalidade em um jogo gigantesco. Realmente foi um jogo grande, um jogo pesado. 90 minutos de jogos de tempo regulamentar, mais 30 de prorrogação, ou seja, um jogo de 120 minutos mais pênaltis. Muito puxado para os atletas. Logo após a classificação do Paraguai, né, para a próxima fase, para as oitavas, o Palmeiras utilizou suas redes sociais para homenagear o capitão, né, o Gustavo Gomes, Ramon Souza e também Maurício, destacando aí que o trio continua fazendo história com a camisa da seleção paraguaia. Essa publicação rapidamente viralizou entre os torcedores alviverdes, que demonstraram enorme orgulho pelo desempenho dos representantes do clube. Essa classificação também significa que esse trio ainda demora mais uns dias aí para se reintegrar aos demais companheiros de time antes do retorno da temporada. Ainda sobre Gustavo Gomes, que também usou a braçadeira de capitão na seleção, chamou a atenção uma declaração dele direcionada ao companheiro Maurício durante entrevista envolvendo aí a seleção paraguaia. O técnico Gustavo Alfredo voltou a mencionar a disputa por posição e utilizou o próprio capitão palmeirense como referência ao falar do meia, no caso do Maurício. O treinador explicou que Maurício ainda busca maior regularidade para conquistar definitivamente uma vaga entre os titulares. Quem sabe aí os próximos jogos, né, da seleção paraguaia, o Maurício também já seria titular. Então o Palmeiras já teria 2 titulares na seleção paraguaia. Mas deixou claro que acredita muito no potencial do jogador. Na minha visão, esse pode ser um fator extremamente positivo também para o Palmeiras. Jogadores que disputam uma Copa do Mundo normalmente retornam mais confiantes, mais maduros e acostumados a enfrentar partidas de altíssimo nível,
Maurício está vivendo aí exatamente esse processo. Apesar de que alguns jogadores brasileiros, como o Veiga, também teve o Rony, né, que em alguns momentos foram para a seleção brasileira, e a gente percebeu que voltaram com menos rendimento. Aí o Abel achava que a fama teria subido a cabeça, e o Abel começou a ficar com o pé atrás, com jogadores que seriam convocados para a seleção, mas vamos ver o que vai acontecer aí com esses camaradas aí, né? O Gomes, o Maurício, o Souza. Vamos torcer para que eles volte com mais energia, com mais força, mostrar mais serviço para futuramente se tornarem aí definitivamente titulares de suas seleções. Aliás, um dos lances que mais viralizou, que mais viralizaram, perdão, e viralizaram nas redes sociais, foi justamente uma jogada protagonizada por Maurício contra a Alemanha. A participação do Meia durante a partida gerou milhares de comentários e compartilhamento, principalmente entre torcedores brasileiros e paraguaios, aumentando ainda mais aí sua visibilidade internacional. É interessante observar como a Copa pode mudar rapidamente o status de um jogador. Antes do torneio, Maurício ainda era visto por muitos como uma opção importante no elenco. Agora, depois das boas apresentações, cresce naturalmente a expectativa para saber se esse desempenho internacional será levado também em conta dentro do Palmeiras, né? Para o Palmeiras na sequência da temporada. Se o Abel vai torná-lo aquele titular, principal titular, né? O que o Abel sempre faz, a gente sempre vê, claro, o Abel fazer aquele místico de times, por causa também da demanda de partidas, né? O número de jogos que a gente tem em sequência. Outro ponto importante diz respeito à declaração emocionante feita por Gustavo Gomes após a classificação heróica. O capitão fez questão de agradecer todo o apoio recebido dos torcedores, incluindo, claro, a torcida palmeirense, que acompanhou e comemorou seu desempenho mesmo durante a pausa do calendário brasileiro. Eu tenho certeza que o Brasil ontem estava torcendo em peso pelo Paraguai, não por causa do Gustavo Gomes, do Maurício, que joga no Palmeiras, mas por causa que era contra a Alemanha. Tá todo mundo ainda com aquele setão enganchado na garganta e estava todo mundo querendo escorraçar já a Alemanha dessa Copa, né? Esse tipo de atitude reforça ainda mais a identificação construída entre o zagueiro e a torcida alviverde ao longo dos últimos anos. Eu tenho certeza que a torcida palmeirense estava toda paraguaia, vestida de paraguaio ontem. Não é exagero dizer que Gustavo Gomes já entrou definitivamente para a história do Palmeiras. Além de inúmeros títulos conquistados, ele continua sendo uma das principais lideranças do elenco e demonstra isso tanto dentro quanto fora de campo. Ele já é um ídolo da torcida palmeirense. Só abrindo aí um parênteses aqui, para uma coisa que eu tenho chamado a atenção, né? Tenho falado aqui nos vídeos, né? A rodada ontem, a eliminação da Holanda foram já duas seleções europeias, né? Eliminadas da competição só nessa fase. Eu não estou falando querendo dizer que eu falo, né? Até nos vídeos eu falava que não ia falar de Copa, eu não estou falando exatamente da Copa, estou falando do elenco do Palmeiras, né? Que é assunto relacionado ao Palmeiras, não exatamente à Copa. Então, voltando aqui ao assunto relacionado diretamente ao Palmeiras, enquanto isso, na academia de futebol, Abel Ferreira segue preparando aí cuidadosamente a retomada da temporada. O elenco realizou mais um treinamento técnico-tático com atividades voltadas para a organização da defensiva, né, organização da sua defesa, construção ofensiva, movimentações específicas e ajuste de posicionamento. O objetivo da comissão técnica é aproveitar cada sessão
para elevar o nível físico e coletivo da equipe antes da volta das competições oficiais. Eu acredito que esse ano o Abel está com sede de título. Ele vai querer sim levantar mais uma ou duas taças, além da estadual, né? Que é um títulozinho pequeno, mas os títulos expressivos são justamente esses que estão em jogo agora. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Esse tipo de treinamento costuma ser bastante valorizado por Abel Ferreira. O treinador português sempre enfatiza que organização tática, intensidade sem bola e tomada de decisão fazem diferença, principalmente em jogos grandes. Além disso, o Palmeiras também trabalha na realização de jogos treinos durante seu período, permitindo que atletas menos utilizados ganhem minutos importantes e que jovens da base sejam observados mais de perto. Na minha avaliação, o cenário atual é bastante positivo para o Verdão, né, para a academia. O clube consegue manter sua filosofia de valorização da base e seus principais jogadores brilham em nível internacional e ainda ganha tempo para recuperar o elenco fisicamente antes da sequência decisiva da temporada, que agora a gente vai chegar na fase de mata-mata nacional. Nacional, claro, não só porque tem também a competição intercontinental, né, que é a Libertadores. Se Eduardo Conceição continuar evoluindo, poderá se tornar mais uma opção interessante para Abel Ferreira próximo ano. Eu digo que próximo ano ele já vai estar integrado diretamente ao time titular. E se Maurício voltar mantendo o desempenho apresentado na Copa, aumentará sim a concorrência no meio de campo. E no caso de Gustavo Gomes, fica cada vez mais evidente porque ele é considerado um dos maiores líderes, um dos maiores pilares da defesa do Palmeiras e da história, claro, da história recente do clube. O torcedor certamente tem muitos motivos para acreditar que o Verdão voltará ainda mais forte após essa pausa. Afinal, quando o elenco une experiências, jovens promissores e um trabalho considerado aí constante na comissão técnica, as perspectivas para disputar títulos continuam sendo extremamente animadoras. Então, é isso que a gente espera do Palmeiras, um retorno com bastante garra, coragem, força de vontade para levantar taças no final desse ano e subir o número de títulos na galeria nessa temporada, porque o Palmeiras está precisando desses títulos para manter aí o ritmo que o Abel Ferreira adicionou ao começar a comandar o Palmeiras. É isso, gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações, claro, comente à vontade a respeito do vídeo e seguiremos com mais notícias, mais informações do Verdão. Assim que possível, eu já posto outro vídeo. Só informando que talvez amanhã eu não consiga postar o vídeo, mas quinta-feira estarei de volta. Avante palestra, que a gente está junto, torcendo para que o Verdão consiga mais e mais melhores jogadores, futebol de qualidade, porque isso o palmeirense gosta de ver. Avante palestra, tamo junto.